O corpo humano carrega genes que eram ativos em nossos ancestrais primatas ou em mamíferos antigos. É, e se a gente for voltar ainda mais no tempo, você vai ter características semelhantes à de um peixe. Essa parte aqui, ó, tem a ancestralidade de um peixe. Mas enfim, essa é outra história. O corpo humano carrega genes, enfim, de primatas que hoje estão adormecidos, mutados. Chamamos isso de atavismo, a reativação de características ancestrais. Você vai ter uma pessoa ali, os genes antigos vão ser reativados nela. Então ela pode ter uma característica de um ancestral dela há milhares de anos atrás, mas que está desativado, mas que por algum motivo na genética dela ativou. Você já ouviu falar sobre a síndrome do lobisomem? A jovem Suprata Sarsupan tem hipertrigose congênita, né? Causada por reações genéticas em genes responsáveis pelo crescimento de pelos. Esses genes estão silenciados em humanos modernos, mas ainda está no nosso DNA. Então ela teve um atavismo no qual genes de pelo ancestrais foi reativo nela. Enfim, quando uma mutação desativa o freio, tipo, o gene desativa e não cresce mais excessivamente o pelo ali no corpo da pessoa. Foi isso que aconteceu com os nossos ancestrais. Mas se esse freio for retirado, a pessoa vai ter uma característica ancestral do gênero Pan, parecido com o macaco do gênero Pan, ou primos, entendeu? Do gênero Pan. Enfim, é basicamente isso. É como se o seu corpo relembrasse uma configuração ativa da evolução. Vamos supor, o pé de um chimpanzé versus o pé de um ser humano. Você vê claras diferenças, tá? Isso é mais do que nítido, tá? Mais do que nítido. É óbvio. Mas se você tiver uma reativação de genes, né? Relacionados a isso, você vai ver que nessa imagem aqui houve uma malformação que lembra o formato ancestral. Enfim, se você vê dedos mais separados ou articulação mais flexível no hálux do dedão, enfim, esses casos não significam voltar a ser um macaco. Enfim, mas mostram base genética ainda existente. Enfim, que foi inativada há milhões de anos atrás. E você vê esse terceiro caso aí, que não é fake, que o bebê nasceu com um rabo de primata, nasceu com uma cauda vestigial. Outro caso clássico de atavismo, durante o desenvolvimento embrionário, todo ser humano tem uma cauda, é igual a de outros mamíferos, mas por da oitava semana de gestação, os genes controlam a reabsorção dessa cauda, deixando só o cóccix, o osso final da coluna. Mas se a mutação de tipo impedir que a cauda cresça for impedido de ativar, né? Tipo, não vai ter o freio, você vai ter a cauda ali de volta, porque a genética que deveria impedir a cauda, ela não foi freada. E a criança nasce com um rabo vestigial. Não é funcional, mas prova que os nossos ancestrais tinham uma cauda. Mas o que mais me chama a atenção mesmo é esse pé aí. Tipo, o pé do gênero Homo é adaptado para andar ereto, bípede, com dedos alinhados e o dedão flexível. Perdão, e o dedão é fixo. Perdão, flexível não, é fixo. É feito para ter dedos alinhados e o dedão fixo. Enfim, já como eu falei, o do gênero Pan, enfim, tem
os dedos mais separados, a articulação mais flexível no hálux, entendeu? Vocês querem ver meu pé? Peraí. Ó, eu sou um primata da espécie humana, peraí. Olha aqui, ó. Um pé de um primata humano. Peraí, olha aqui, ó. Olha que interessante. Cara, eu sou bem flexível. Caramba, o cara ligando pra mim quando eu faço meu vídeo. Peraí, olha aqui, ó. Os dedos bem retinhos, olha aqui, ó. Bem retos, olha aqui, ó. Feito pra caminhada, pra andar. É basicamente isso. Eu fui feito pra andar. Olha aqui, nas duas patas. Gostaram de ter uma experiência muito didática? Mas enfim, o que é evolução? O que é evolução? A evolução é definida como mudança nas frequências, alelos, variantes de genes, né, em uma população ao longo das gerações. Populações evoluem, não indivíduos, tá? Ou você acha que uma macaca teve um filhote e esse filhote nasceu humano? Não. Foram populações que foram mudando ao decorrer de milhões de anos, entendeu? Foi ali mudando. Características foram se englobando lentamente na população, até que, bum, outra espécie. Surgindo novas variantes genéticas, né? Mutação, seleção natural, alguns indivíduos sobreviveram, reproduziram mais do que outros, e acabaram, se tornando a espécie humana, né? Isso daqui, ó, um humano, ó. Bípede, enfim, um primata bípede. Enfim, você vai ter um fluxo gênico, troca de genes em populações, por migração de populações de primatas, né? Então, o que é evolução? A evolução é a alteração hereditária das características genéticas de uma população ao longo do tempo, podendo levar ao aparecimento de novas espécies e à diversidade da vida. É basicamente isso que é evolução. Cara, eu tava na live de um cara lá, que não vou citar o nome, e o cara, ele se dizia saber... eu sou cientista. Aí o cara falou assim, que é uma teoria científica? Me diga, o que é uma teoria científica? O cara não sabe responder. Enfim, uma teoria científica é uma explicação completa, bem fundamentada e testada sobre um conjunto de fenômenos naturais. Ela é construída a partir de observações, experimentos e evidências repetidas. E serve para explicar como e por que que algo aconteceu no mundo natural. Enfim, teoria científica não é um palpite, tá? Mas sim um nível mais alto de compreensão científica sobre um tema. Posso citar aqui, leis e princípios descrevem padrões observáveis, leis de Newton, modelos e mecanismos, né? Explico por que esses padrões ocorrem, predições, permitir prever resultados de novos experimentos, enfim. A teoria da evolução explica como espécies mudam ao longo do tempo. A teoria da relatividade, por exemplo, explica o comportamento do espaço, tempo e gravidade. A teoria atômica explica que toda a matéria é formada por átomos. A teoria do Big Bang explica a origem e expansão do universo, não a explosão. Cara, eu sei que eu não deveria coçar o olho assim, mas eu não consigo evitar. Enfim, é basicamente isso. Enfim, que Deus abençoe vocês. No próximo vídeo eu queria falar sobre o fêmur. Nossa! Ou poderia falar aqui mesmo, mas não.